Irmãos, quando um cristão entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a ser uma companhia permanente ao seu lado. Ele passa a habitar em nós. Por isso nós dizemos que nós somos o templo do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vamos desviar um pouquinho do tema para explicar uma coisa. Você não é a igreja. Igreja é um local designado onde o templo do Espírito Santo, você se reúne com os irmãos, que também são templos do Espírito Santo, para cultuar a Deus. Enquanto é fiel, você é um templo do Espírito Santo. Sendo infiel, você é apenas um ímpio. Mas igreja, você não é jamais. Igreja é um prédio qualquer, apenas um local de reunião. A gente vê tantas pessoas que até conhecem o Evangelho e conhecem bem, que afirmam esse absurdo. Por isso fiz essa observação. Voltando ao nosso tema agora. É por esse motivo também, porque nós estamos permanentemente na sua presença, que nós precisamos criar o hábito de conversar com Deus e pedir a sua orientação em todas as nossas decisões do dia a dia. O nome disso é oração, é falar com Deus. E nós devemos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Devemos também andar em um novo caminho, fugindo do pecado e sendo fiéis ao Senhor Jesus. O nome disso é fidelidade. Ser cristão é viver em novidade de vida, procurando matar diariamente aquele velho homem que todos os dias insiste em ressuscitar. Essa é a nossa luta diária. É quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus que nós começamos a observar o seu agir em nosso favor. Devagarzinho, então, nós vamos percebendo que as coisas começam a melhorar e rapidamente percebemos que Ele é conosco. Não existe nenhuma pessoa no mundo que seja mais protegida de Deus do que outra, mas existe aquele que se faz mais protegido por Deus por causa da sua fidelidade e da oração constante, o hábito que ela tem de falar com Deus. No tempero dessa transformação das nossas vidas, é fundamental obedecermos sempre a palavra de Deus e vivenciarmos o ensinamento de Jesus Cristo. E Ele nos ensina, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Nos arrependermos dos nossos pecados e dos maus caminhos e nos convertermos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Esse é o primeiro passo dessa mudança de vida. Em Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Nós precisamos entender que não é Deus quem vai buscar pela pessoa. O trabalho Ele já fez, nos oferecendo a porta da salvação. Mas a pessoa sim é que deve buscar por Ele em todas as situações. E a palavra afirma que Ele se deixa achar. Jeremias 29,13 diz assim, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora nós perguntamos, existe alguma área da nossa vida que está em crise, em uma situação de verdadeira falência? Pois é justamente nessa área que nós precisamos pedir o socorro de Deus. Mas não devemos nos confundir. Embora Deus tenha interesse na nossa vida espiritual, somos nós que devemos nos tornar espiritualmente dependentes e dignos dele. O espiritual deve ser o nosso foco, e conforme a sua palavra, tudo o mais ele acrescentará. Observe que texto importante, Mateus 6, 31 a 33. 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repararam no que o Senhor disse no versículo 32? Todas essas coisas os gentios procuram. Isso remete a outra pergunta. Nós somos gentios ou nós somos cristãos? As petições que os cristãos costumam apresentar a Deus geralmente estão voltadas exatamente para isso, as coisas que os gentios procuram. A nossa melhor justificativa, nossa melhor desculpa para isso é que a vida aqui na carne está extremamente difícil. Mas o melhor significado disso é que não adianta nada focar naquilo que é material, esperando que ele acrescente o lado espiritual. É exatamente o contrário que nós deveremos fazer.
A palavra afirma que é a nossa iniquidade que nos separa de Deus, então Ele não ouve nossas orações. Por isso, se tem alguma área da nossa vida que está em uma situação de falência, é justamente por essa área que nós deveremos orar e intervir junto a Deus, para que tudo mude. A palavra de Deus nos ensina que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, de 38 e 39, 38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas a palavra de Deus também nos ensina em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Dessa forma, nós entendemos que Ele atenderá nossas petições na medida em que nós nos rendermos a Ele. A gente adora dizer que Deus é fiel, mas nós também precisamos ser fiéis a Ele. Resumindo, se existe na nossa vida uma área que está em uma situação de falência, isso ocorre porque está faltando melhorar o nosso relacionamento com Deus, porque Ele é fiel e justo para nos suprir em todas as nossas necessidades. Assim diz a sua palavra, em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Isso não acontece no que diz respeito às coisas supérfluas. Vejamos o que o evangelista Tiago nos ensina em Tiago 4, de 1 a 10. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? 2. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 5. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. 6. Antes, dá maior graça, porque porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. 10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Esse texto de Tiago nos ensina que devemos resistir às paixões, mas também deixa muito claro o porquê nós não somos atendidos nas nossas petições. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastar em deleites. Se pedirmos pela nossa vida espiritual, certamente Deus nos responderá. Irmãos, em todos os textos que nós abordamos sobre a palavra de Deus e que usamos para mostrar o quanto é necessário sermos fiéis seguidores do Senhor Jesus, a verdade que mais salta aos olhos é aquela necessidade de conhecer o Evangelho. Nós saibamos o que fazer em cada situação que a vida nos apresentar. Por isso, é tão importante aquele versículo de Oséias 6,3, um dos meus preferidos, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Encerrando, para obedecer ao Evangelho, é importantíssimo conhecermos ao Evangelho. Somente conhecendo ao Evangelho é que nós deixaremos de ser massa de manobra na mão de falsos profetas ou de falsos líderes que conduzem a igreja do Senhor Jesus aqui na terra.
A situação é tão grave que centenas de milhares de pessoas desistem de seguir ao Senhor Jesus porque foram exploradas nos bolsos e na fé. Rejeitam uma mentira para viverem outra mentira. Por mais que tentem fazer válidos os seus argumentos, na verdade estão renegando a palavra de Deus, porque aceitam uma parte e rejeitam outra, sem saber exatamente o significado e a consequência que isto trará para suas vidas. Essas pessoas tornam-se tão cegas que não percebem que a responsabilidade de buscar a Deus é totalmente delas mesmas. Tudo nesse mundo tem o seu contrário, assim o bem como o mal. Mas o mal não neutraliza o bem. Assim como existem os maus profetas, os maus líderes, existem também os bons. Mas sempre será você quem deverá encontrá-los. É você mesmo que deverá procurá-los. E, finalmente, seguir a Deus dentro dos moldes que o Senhor estabeleceu para que o seu povo vivesse, congregando sempre e em união com os irmãos. Nós não encontraremos uma igreja onde o Senhor Jesus esteja lá pessoalmente pregando a sua palavra. Mas nós encontraremos várias igrejas onde homens sinceros e verdadeiros estarão doando a sua vida para que a palavra de Deus seja proclamada o mais fielmente possível. Só não podemos nos esquecer de que são homens, vivos e na carne, portanto, em luta diária para ser o mais fiel possível ao Pai Celeste, Criador de todas as coisas. Isso significa que, como nós, eles também são falhos. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, aumenta, Pai, a nossa fé e enche o nosso coração da viva esperança de vivermos aqui na terra, nos preparando para viver contigo uma vida eterna, junto a ti e na tua glória. Dê-nos, ó Pai, o espírito de discernimento para sempre sabermos bem o lugar para onde nós estamos indo e conhecermos bem as lideranças a quem nós estivermos seguindo. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus.